Eu sou o Toninho Catador. Direto de Guaxupé para São Paulo e depois de São Paulo para Guaxupé. Isso porque sou filho de mãe solteira, o pessoal resolveu expulsar minha mãe lá da cidade, né? Mas não teve problema. Estou eu lá em 1970 em Guaxupé. E a gente ficou lá até voltar para Poços de Caldas, até mais ou menos quando eu tinha uns 17 anos. E aí, chegando em Poços de Caldas, o negócio não estava muito bom, a gente acabou indo para Guaxupé de novo. Lá em Guaxupé, eu acabei reencontrando com algumas pessoas. Uma delas, a Luércia, minha amiga que brincava comigo quando era pequeno, neta da minha madrinha. Mas, antes de chegar na Luércia, vocês estão vendo duas fotos. Essas fotos, uma é minha, de quando eu tinha 13 anos de idade. Época quando eu catei papelão lá em São Paulo. Foi uma situação difícil, sabe? A gente começa a catar papelão, a gente começa a catar para poder comprar comida no outro dia. Mas, às vezes, a gente acha comida quando a gente vai catar papelão e não precisa nem comprar comida. Acaba economizando um dinheiro. Era assim que era o pensamento da época. Eu cresci catando papelão, mas a gente voltou para o interior, conforme eu já falei. Essa outra foto que vocês vê do lado, já é quando eu voltei para o interior e me casei com a Luércia. E junto com a Luércia, a gente tivemos esse filho que vocês viram, o Lederson. Mas o Lederson faleceu com 18 anos. Ele nasceu com hipertensão pulmonar. E a gente vivia um dilema porque ele ia ter que fazer um transplante. E naquela época era difícil. Então a gente se preparou muito para ir para alguma cidade onde tivesse toda essa parafernália, né? Mas não deu tempo. Quando a gente já estava morando de novo em Poços de Caldas, esse meu filho veio a falecer. Faleceu dentro de uma sala de aula estudando. Porque foi assim a vida dele. Era um dia de cada vez. Eu e a Luércia resolvemos nos unir mais, porque numa hora dessa a gente começa a culpar um e outro. A gente entendeu isso e falamos, vamos nos unir. Só que ainda tinha uma coisa que atrapalhava, era o meu alcoolismo. Por isso eu acabei indo para o grupo de Alcoólicos Anônimos. Já faz 17 anos que eu frequento. Todo sábado eu estou lá, para conversar com outros que chegam. Junto com isso, eu acabei voltando para a catação em Poços de Caldas, fundando uma cooperativa, a Ação Reciclar. E dela a gente fundou uma rede de cooperativas no sul de Minas, a Rede Sul e Sudoeste MG, que foi inclusive premiada com projetos, com parcerias que a gente teve na França, com empresas do Brasil que atuavam lá e aqui. Estava tudo lindo, maravilhoso, eu fui eleito presidente da Rede Sul, mas eu acabei tendo uma desavença, tem algumas coisas que eu não concordava, sabe? E eu acabei voltando para a catação nas ruas, junto com a minha esposa e com o meu outro filho, que é o Matheus. E aí, lá na catação, a gente separava nas ruas e entregava na cooperativa Ação Reciclar, estava tudo indo bem. Até que a Luércia teve um câncer, há 3 anos atrás. E a Luércia se foi também. Foi muito duro, eu fiquei sem saber o que fazer, sabe, com mais essa perda. Mas eu encontrei alguns anjos que foram passando pela minha vida. Deve ter alguns aqui, mas tem alguns que são mais especiais. Essa pessoa vai entender o que eu estou falando. E aí eu comecei a estudar. Economia circular, regenerativa, integrativa, sabe? Eu queria levar avante tudo aquilo que eu aprendi na catação e agora não tinha mais nada que me segurava, porque já não tinha mais ela do meu lado, sabe? Eu queria, de certa forma, provar para ela que eu podia muito mais do que aquilo que eu já fazia. E aí eu comecei a fazer palestras, consultorias, e tudo aquilo que eu falava aqui eu precisava provar para as pessoas, até que apareceu um parceiro e falou, Toninho, eu vou te arrumar um local para você praticar a gestão da ressignificação. E o que é isso, gente? Gestão da ressignificação.
quando vocês olham esse material na minha mão, para quem conhece, é um pescador e uma tampinha daqueles desodorante aerosol. Para mim, na minha visão, que os materiais têm vida, é um buquê de flor. Vai depender muito do olhar. Se tivesse uma moça aqui agora na minha frente e eu falasse para ela, nossa, como você é linda, eu te vi lá na plateia, te achei muito linda e queria te oferecer essas flores. É só olhar. Não vai ser mais só um material, só um polipropileno e um metal. E ainda mais se eu colocar num vaso de vidro que veio também na coleta seletiva. E aí eu comecei a entender que materiais não são só materiais. Materiais são organismos vivos que a gente tem no nosso planeta e que estão acabando. E daí eu acabei voltando para a rede. Depois de tanto tempo, eu voltei como gestor de estratégia. Mas eu também quis fazer outras coisas. Eu fui ser aluno de teatro e tem uma coisa que eu gosto muito, que é dançar. O ser humano, ele não domina a natureza. Ele pensa que domina a natureza. Todos os organismos buscam sua realização. Eu estou me realizando muito aqui falando para vocês. Vocês não sabem o tanto que eu fico feliz de poder estar aqui. A energia que vai de mim para vocês e volta de vocês para mim, sabe? Sai uma energia e volta 300 vezes mais forte. Eu sinto essa energia. Mas a gente tem alguma dificuldade para lidar com os resíduos. Dificuldade que nós, catadores, não temos, porque a gente entende eles de maneira diferente. Para nós, não dá trabalho. Para nós, dá vida. Devemos priorizar a relação de confiança e aprendizado. A gente, com o tempo, foi perdendo a confiança uns nos outros. E aí, quando um catador fala para uma pessoa sobre como tratar um resíduo, as pessoas às vezes não acreditam muito nisso. Até porque cada profissão é diferente uma da outra. E a gente fica muito especialista na nossa. Mas como nós, catadores, trabalhamos com algo que as pessoas chamam de LIXO, e eu estou tentando tirar a palavra que isso significa da minha mente, as pessoas pensam que a gente é igual isso. A gente é muito reflexo daquilo que a gente faz. Se a gente for pensar numa psicóloga, é uma pessoa calma, tranquila. A gente sabe que não é, na maioria dos casos. Mas aparentemente ela demonstra isso. E aí as pessoas, aquele cara é catador de... se ele trabalha com isso. E aí eu queria dizer para vocês que cada profissão tem um negócio das antigas aí que chama o pulo do gato. E quero contar uma historinha. Alguns mais antigos já ouviram falar da história da onça e do gato. O gato queria aprender um monte de coisa que a onça sabia. E aí pediu para a onça. A onça ensinou tudo para o gato. O dia que estava um de frente para o outro, e a onça falou, agora eu já te ensinei tudo. O gato pulou na onça e tentou pegar a onça. A onça pulou para trás. E o gato falou, mas isso daí você não me ensinou. Eu não te ensinei, senão você ia me devorar agora. E aí a gente aprendeu muito dessa história. E a gente tem que parar de pensar no pulo de gato e abrir tudo o que a gente faz. Eu quero mostrar para vocês aqui estudos da Colurb do Rio de Janeiro. 40% dos resíduos são orgânicos. A gente está falando aqui de 40 toneladas de resíduos orgânicos por ano. 35% desses resíduos são recicláveis, sendo 16% papel, 14% plástico, 3% vidro, 1% metal. Eu faço parte de uma rede de 13 cooperativas no sul de Minas. Nossa rede vendeu nos últimos 6 meses 262 toneladas de vidro. A gente evitou a emissão de 82.500 quilos de CO2 para a natureza. Falando do meu amiguinho vidro aqui, ele é reciclável. Mas vocês sabiam que um catador que trabalha na rua consegue vender só a 1 centavo? E sabiam mais ainda que quem compra vende a 38 centavos o quilo? É por isso que estamos vivendo uma ou duas crises. Uma crise ambiental e outra social? Não. A gente está vivendo uma única crise. É uma crise socioambiental através dos números que eu trouxe.
O que um grupo de catador organizado pode fazer e que um catador sozinho na rua consegue ser explorado. Ser catador é gerar conexões, é romper com paradigmas, é dividir saberes. E é isso que eu estou fazendo com vocês num pouquinho do tempo que eu tenho aqui. Não é simplesmente catar o que tem mais valor para ganhar dinheiro. É inovar, pensando na cadeia de trás para frente. O que é inovação? Inovação é tirar o ar da garrafa para não transportar ar. É não lavar a garrafa porque ela vai ser tampada de novo e tudo aquilo que tiver aqui dentro vai ficar fechado. Qualquer embalagem que for possível de fechar não precisa lavar porque ela vai ser lavada na indústria. E por que a gente faz isso? É uma pergunta que eu faço para vocês. É entender que existe uma forte conexão entre pessoas e resíduos. Resíduos têm vida. Adoro dançar.